O contrato que você não assinou. Engraçado. Eu olho para você e vejo algo que sempre me intrigou nos seres de vida curta. Essa pressa, esse brilho ansioso nos olhos, como se o horizonte estivesse prestes a fugir, se você não correr o suficiente para alcançá-lo. Me diga uma coisa. Quando foi a última vez que você acordou e sentiu que o dia lhe pertencia de verdade? Não falo do despertar mecânico, quando aquele pequeno objeto de vidro e luz emite um ruído estridente ao lado da sua cama. Esse som não é um convite à vida. É o sinal de que a sua parcela de tempo foi requisitada por outros. É o carrasco digital, anunciando que a sua servidão começou antes mesmo de você abrir os olhos. Hoje, o calor está pesado. O sol lá fora brilha com uma intensidade cega, mas ele não parece o astro que aquece as sementes na terra. Para você, ele parece um inspetor de fábrica. Ele queima o asfalto e a sua nuca para te lembrar que o tempo está correndo, que a produtividade te espera. Dizem as suas escrituras antigas que o trabalho foi a punição pela queda. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu vi essas palavras serem escritas. Vi reinos serem erguidos sobre esse medo de ser esquecido, de não ser alguém. Mas o que vocês fizeram é mais estranho. Vocês pegaram a maldição e a transformaram em um fetiche. Vocês não assinaram contrato algum ao nascer. Ninguém perguntou se vocês queriam trocar a liberdade das estrelas por uma tabela de metas. E, no entanto, aqui está você, cumprindo prazos de uma organização que não sabe seu nome para comprar coisas que você não terá energia para usar. Sinta o peso das suas pálpebras agora. Esse cansaço não é falta de descanso, é o sintoma de uma alma que percebeu que está correndo em uma esteira que não leva a lugar nenhum. Você trocou a sua essência por um avatar. Me conte, onde você abandonou aquele seu eu que gostava de observar as formigas no quintal? Onde está a criança que não precisava de um propósito para existir? A Torre de Babel do desempenho. Observe as cidades de vocês. Do alto, elas parecem colmeias frenéticas, mas de perto, são monumentos à ansiedade. Vocês construíram uma nova Torre de Babel. No mito antigo, os homens queriam tocar o céu para serem como deuses. Hoje, vocês tentam tocar o céu para serem relevantes. Mas o que é a relevância diante de um milênio? Antigamente, a dívida era algo físico. Hoje, a dívida de vocês é invisível e, por isso, incurável. Vocês já nascem devendo algo ao mundo. Devem sucesso aos seus pais, devem beleza aos seus pares, devem engajamento a um algoritmo que sequer possui consciência. Eu já vi impérios que acreditavam ser eternos caírem porque seus líderes esqueceram de respirar. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de a sociedade do cansaço, mas eu prefiro chamar de o grande esquecimento. Vocês esqueceram que são seres orgânicos e tentam viver como se fossem feitos de engrenagens. Me diga, por que você se sente culpado quando não está fazendo nada? Olha para esse reflexo no vidro do ônibus ou na tela desligada. É o seu rosto, mas os olhos pertencem a outra pessoa. Pertencem às expectativas de uma sociedade que te convenceu de que descanso é apenas o tempo necessário para recarregar a bateria para a próxima jornada. Vocês não descansam para viver. Vocês descansam para trabalhar melhor amanhã. O chicote foi substituído pelo plim de uma notificação às 10 da noite. Vocês estão exaustos porque estão tentando manter uma fachada que exige manutenção constante.
E lá de cima da sua torre pessoal, a vista não é de liberdade. É apenas o medo de cair. Vaidade. O sol que tudo esquece. Houve um rei, há muito tempo. Um homem que possuía tudo o que vocês, seres de vida curta, consideram a medida da felicidade. E no fim de sua vida, ele olhou para o horizonte e sussurrou uma única palavra: Hevel. Vapor, fumaça, vaidade. Ele entendeu que a vida humana é como tentar segurar a neblina com as mãos. O sol que queima a sua nuca hoje, enquanto você caminha apressado, é o mesmo sol que brilhou sobre as ruínas de civilizações que se achavam o centro do universo. E esse sol, ele não se lembra de ninguém. O filósofo Schopenhauer dizia que a vida de vocês é um pêndulo cruel. Ele oscila entre a dor e o tédio. Você sofre porque deseja algo, e quando finalmente consegue, a alegria dura um suspiro. O tédio se instala, e para não encarar o vazio, você inventa um novo desejo, uma nova meta. Você está cansado porque está tentando encher um balde que não tem fundo. Olhe para o seu café. No início, o aroma te conforta, mas você não o bebe com presença. Você o toma enquanto olha para uma tela, planejando o próximo problema. Quando você finalmente percebe, o café está frio. A sua vida é esse café. Ele tinha o potencial de ser uma experiência sagrada, mas você o negligenciou em nome da urgência. Daqui a 100 anos, um tempo que para mim é apenas uma sesta à tarde, ninguém lembrará do seu cargo na empresa. Ninguém lembrará de quantos likes você recebeu. O mundo terá seguido em frente, e as suas preocupações parecerão tão irrelevantes quanto o voo de uma mosca. Não é triste, é libertador. Se tudo é fumaça, então o peso que você carrega não é real. A heresia do silêncio. Existe um crime que a sua sociedade não perdoa. Não é o roubo, nem a mentira. É a inutilidade. Para o sistema que te rodeia, você é uma ferramenta. E uma ferramenta que não produz é uma ferramenta com defeito. Mas eu, que já vi séculos passarem, te pergunto: quem decidiu que o valor de um ser vivo é medido pelo que ele entrega, e não pelo simples fato de que ele é? Heidegger falava sobre o Dasein, o ser aí. Mas você não está aí. Você está em todo lugar e em lugar nenhum. Vocês transformaram o silêncio em um inimigo. Já percebeu como você corre para preencher cada fresta de silêncio com ruído? No elevador, no trânsito, lavando a louça. Vocês têm pavor de ficarem sozinhos com as próprias mentes. Praticar o silêncio hoje é uma heresia. É um ato de insurreição. Tenha a coragem de ser inútil de vez em quando, de sentar-se em um banco de praça e apenas observar o movimento das folhas, sem tentar extrair disso uma lição ou um post. O que é inútil não pode ser comprado, vendido ou tributado. Recupere o seu silêncio. Imagine o poder de ser a única pessoa cujos pensamentos não estão à venda. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de si mesmo. As árvores não competem para ver quem cresce mais rápido, para postar no topo da floresta. Elas apenas são. O mundo vai continuar gritando. Mas você pode escolher não responder. Pela próxima hora ou pelos próximos minutos. Seja uma heresia. Seja silêncio. Memento Mori. O retorno à vida. Lembra-te que vais morrer. Para muitos de vocês,
Essas palavras soam como uma sentença de morte, uma sombra que obscurece o sol. Mas para mim, que vi gerações inteiras passarem como nuvens em uma tarde de vento, o Memento Mori é o convite mais gentil que a vida pode oferecer. Vocês vivem como se tivessem milênios, desperdiçando o agora em troca de um depois que nunca chega. Mas a morte é a moldura que dá valor à pintura da sua existência. É porque o tempo é escasso que cada batida do seu coração deveria ser um evento sagrado. Existe um mito antigo, o de Sísifo. Ele foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. Mas toda vez que ele chegava perto do cume, o peso da rocha o vencia e ela rolava de volta até a base. E Sísifo descia para começar tudo de novo, pela eternidade. Diga-me, isso te soa familiar? A sua rotina é a pedra de Sísifo, a louça que você lava hoje e estará suja amanhã, o relatório que você termina na sexta e recomeça na segunda, o cansaço que você cura com o sono, apenas para acordar exausto novamente. O mundo moderno é uma fábrica de Sísifos, todos empurrando suas pedras em silêncio, acreditando que, se chegarem ao topo, o descanso será eterno. Mas o topo é uma ilusão, a pedra sempre vai cair. O filósofo Albert Camus olhou para esse absurdo e disse algo que muda tudo. É preciso imaginar Sísifo feliz. Como ele pode ser feliz? Ele é feliz no momento em que ele para de lutar contra a pedra e aceita que ela é dele. No momento em que ele desce a montanha para buscá-la, ele é superior ao seu destino. Ele sabe que o trabalho é inútil, ele sabe que a rocha vai cair, e ao aceitar o absurdo, ele se torna livre. Você não precisa que a sua vida tenha um propósito maior, ditado por outros, para que ela valha a pena. O significado não está no topo da montanha, está no esforço da subida, está na textura da pedra sob as suas mãos, está no ar que entra nos seus pulmões enquanto você caminha. O arrependimento que você sentiu ao ouvir minhas palavras nos últimos minutos, esse remorso por ter se perdido, ele é na verdade um sinal de vida. Os mortos não sentem remorso, se dói. É porque ainda existe algo em você que se recusa a ser apenas uma engrenagem. Existe uma centelha que se lembra de quem você era antes de te ensinarem a ser útil. Abandone a esperança de um paraíso de produtividade. O paraíso não está no fim da sua lista de tarefas. Ele está na xícara de café, que você finalmente decide tomar com atenção, sentindo o calor e o aroma sem pressa. Está no ato de olhar para alguém que você ama e realmente ver aquela pessoa, sem o filtro das suas preocupações. A vida não é o que acontece quando você finalmente chega lá. A vida é o que acontece enquanto você caminha sob o sol, sentindo o peso do seu corpo, o suor na pele e, ainda assim, decidindo que o próximo passo vale a pena. Não porque ele te leva a algum lugar, mas porque você está vivo para dá-lo. Olha para você agora. O contrato que você não assinou? Rasgue-o. A torre de Babel que você estava construindo? Deixe-a cair. O silêncio que te assustava? Deixe que ele te envolva como um manto. A pedra está lá embaixo, a montanha continua alta, mas por hoje, por este momento, você não é uma ferramenta, você não é um cargo, você não é um número, você é apenas um ser de vida curta, respirando sob as estrelas. E isso é mais do que suficiente. Vá. Volte para a sua vida, mas desta vez, tente estar presente nela.